Boa tarde, bem-vindos bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama. Residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. Hoje estamos no estúdio onde os artistas trabalham. O nosso convidado de hoje é o artista Vasco Barata. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. No trabalho de Vasco Barata, somos confrontados com diversos meios de produção artística, como o desenho, a instalação, a fotografia, a escultura, o vídeo, numa perspectiva cinematográfica e outros objetos que são, no meu ponto de vista, de difícil classificação. E propõe-nos uma linguagem e uma produção de sentido que, por vezes, resgatando a margem onde se encontram formas de expressão urbana, desenha uma prática conceptual que agrega clichês, poemas, música e um inumerável imaginário que percorre a cultura urbana sob um fundo de paisagens cifradas. A sua prática desenvolve uma reflexão sobre diversas linguagens que usamos e vemos usar, por vezes sob a sua própria obra. Vasco Barata é licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, frequentou em 2006 o curso de Artes Visuais do programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística em colaboração com o Arco e frequenta atualmente o doutoramento em Arte Contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Penso que não me escapou nada. Na nossa conversa de hoje vamos falar sobre a studio visit que Vasco Barata fez ao programa de residências da Rama e sobre outras questões que o seu percurso propõe. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone do painel de controle Zoom e no final desta conversa haverá espaço para colocarem questões, os presentes e os que estão a ver-nos online. Muito obrigado. Boa tarde, Vasco Barata, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama. Já que falámos que estamos no estúdio, queria precisamente perguntar-te ou escutar-te sobre a experiência que foi visitar os estúdios, o trabalho dos artistas que estão aqui a desenvolver trabalho aqui na residência e de artistas que estão a desenvolver trabalho entre o estúdio e a residência. Antes de mais, boa tarde. Obrigado ao Paulo e à Rama pelo convite. Tem sido uma tarde interessante, muito gira. Quanto à visita aos ateliês, é sempre um momento interessante de troca, porque acabamos por falar de artista para artista e há sempre pontos que se tocam. Foi muito difícil arranjar aqui um ou dois temas que são um bocadinho comuns, em relação com o tempo, política, Sim. o que é que faz uma escultura. Portanto, acabaram por ser uma troca de ideias comum a todos e partilha de todos. Portanto, acima de tudo, é simplesmente partilha e troca de ideias. Portanto, foi interessante, é sempre bom. No teu percurso, já vamos ver alguma obra e alguns projetos e exposições, há um momento em que tu te deslocas fora de Portugal e que vais fazer um workshop de apresentação de trabalho. Sim, no Fotomuseu Winterthur. Queres-nos falar um pouco sobre... É uma experiência que não é de residência, mas é uma experiência semelhante de confronto com noutro contexto e de apresentar o trabalho. Esse convite, basicamente, tem como premissa convidar artistas de várias latitudes da Europa que trabalham basicamente com médium fotográfico, assim, no sentido mais lato e genérico que possas pensar. O formato é uma semana, são uns quantos dias, onde tu estás basicamente a apresentar-te e ao teu trabalho. Não é muito diferente do que se passou aqui. É um nível um bocadinho mais tenso, já lá iremos. O que tu fazes é levas uma amostra representativa do teu trabalho, levas uns quantos catálogos, suportes, livros, edições, e durante aqueles dias há uma entourage de convidados que são basicamente pessoas relevantes no meio fotográfico da Europa, ou seja, sei lá, responsáveis por festivais de fotografia pura e dura, galeristas,
agentes, uma série de pessoas que vêm por convite para aquele sítio especificamente por ser o Fotomuseu de Winter Tour. Não iriam noutra ocasião. Para nos situarmos na conversa, vamos ver, de certo modo, cronologicamente o teu trabalho, isso passou-se mais ou menos quando? Não faço a mínima ideia. Pronto, portanto fica... Há uns anos, mas não há me uns lembro. anos. Não me lembro. Eu sou péssimo para datas. Mas foi depois do Antigo. Foi. Então tudo que vem depois do Antigo é novidade. Exato. Mas, É uma experiência muito enriquecedora porque estás a falar com pessoas que de outra maneira não terias acesso. Não terias acesso por ser aquele sítio especificamente, mas por ser aquele volume de pessoas. Ou seja, tu todos os dias conheces 3, 4, 5 pessoas que querem, basicamente vão lá em formato de apresentação. Olá, eu sou não sei quantos, como é que te chamas, o que é que fazes? Se estás aqui, se fores convidado, é porque alguém já validou um bocadinho o teu percurso. Eu quero saber mais sobre ti. Como é que surgiu o convite propriamente? Foi uma exposição com muita imagem, com muita fotografia, que alguém viu e transmitiu, alguém que estava relacionado com a literatura que estava a circular por Lisboa. Portanto, foi uma espécie de feliz coincidência eu ter trabalho exposto na altura em que estava alguém que fazia esse scouting, exatamente, por Lisboa. Depois deu um convite, depois eu fui, claro. E foram 5 dias intensos. Então, por falar em fotografia, e agora no domínio das tecnologias, vamos ter aqui uma parte estimativa minha que eu vou andar aqui um pouco para trás e para a frente. Mas, por falar em fotografia, vamos precisamente pegar numa fotografia que tem uma história particular e que resultou num projeto que tu me apresentaste na altura, enquanto eu estava no início do projeto Empty Cube. Isto passa-se em 2008, creio eu. E, aliás, em 2008, creio, e esta fotografia tem por si uma história que dá início a um projeto, que aliás foi o primeiro projeto que me propuseram e que eu aceitei, um artista que se propôs na altura para o projeto Empty Cube, que, bom, como é sabido, uma informação rápida, era um projeto que só ocorria durante um período de tempo do espaço de um dia, de 1 hora, 2 horas ou uma noite, como era geralmente classificado. Que esta era uma fotografia de uma série. Sim. E que... Esta imagem em particular é um bom pretexto para falarmos do meu processo de trabalho e da minha relação com as imagens. Esta conversa, quer queremos, quer não, vai sempre andar à volta das imagens, da relação com as imagens, e já lá iremos. Podemos ter vários exemplos disso. E o meu método de trabalho, muitas vezes, como é muito fácil tirar imagens, fazer imagens, guardá-las, e é muito fácil. Eu desconfio muito da facilidade desse processo. Isso é logo um a priori. Talvez porque eu ainda fui formado nas Belas Artes, na altura da fotografia analógica, que tinha uns tempos muito particulares e muito precisos da espera, da revelação. E normalmente eu trabalho por séries, e guardo-los. Raramente uso uma imagem logo a uma série de imagens ao primeiro. Normalmente deixo-as ficar quietinhas e sossegadas, olho para elas umas várias vezes, passado um período de tempo, e se elas tiverem qualidade, se elas se aguentarem, vamos chamar-lhe assim, eu começo a pensar em trabalhar com aquelas imagens. Esta imagem em particular fazia parte de uma série enorme que foi morrendo lentamente com o passar do tempo. Todas, excepto esta. Havia qualquer coisa nesta imagem que acabou por ser uma imagem órfã, porque a série não aguentou o crivo do tempo, não aguentou o meu julgamento, não aguentou a minha edição enquanto artista, mas esta imagem em particular recusava-se a desaparecer. E quando as imagens se recusam a desaparecer é porque há qualquer coisa de relevante nelas, e para eu ter ganhar alguma paz de espírito, de fazer alguma coisa com esta imagem. E uma hipótese que eu tinha viável de trabalhar com esta imagem era ir bater-te à porta e explicar-te exatamente o que estou a explicar aqui, que era, eu tenho um problema, há uma imagem que se recusa a morrer, eu preciso trabalhar com esta imagem. João era simpático com o Empty Cube, me deixasse fazer qualquer coisa com esta... A apresentação do projeto é um bocadinho mais complexa do que tá estás a pôr agora. Mas foi, aliás, a lógica é... Estamos a ver aqui um desenho, que foi um desenho que apareceu surpreendentemente na montagem, que não estava no processo curatorial que tínhamos desenvolvido.
E este desenho, eu também fui buscar este desenho, que está na sequência que tu montaste para apresentar, porque aqui começam a aparecer sinais ou referências de diversas linguagens, então quase algumas linguagens tidas como linguagens urbanas mais laterais, mais à margem, ou à margem até da margem, como eu ouvi no outro dia uma jovem curadora falar na margem da margem, uma coisa que me fez sentido para algumas questões de alguns artistas, e que podíamos relembrar um pouco no processo olímpico como é que aparece. Como a coisa foi resolvida, eu propus-te apresentar aquela imagem, dialogar com ela, se logo o que isso quer dizer, e o João acedeu a que a premissa foi, aquilo demora um dia, ou seja, tinha uma lógica de ser após o jantar, ou umas horas, em alguns casos foi uns minutos, noutras foram 3 horas de vídeo, noutras foram 3 horas de luz, como no caso do Ignásio, no caso da Nana, que leva 3 horas ininterruptas de vídeo sem loop, noutras foram, no caso do Francisco Queiroz, foram 13 minutos. Neste caso foi até que, digamos, se esgotasse o público de uma inauguração que não era inauguração, que não inaugurava um período de tempo de exposição, e acabado esse período de tempo desmontava-se e desmontou-se o evento. E o que aconteceu foi, nós fomos lá os dois, escolhemos onde é que aquela imagem poderia funcionar num espaço branco de 3x3 com uma porta, escolhemos a melhor maneira para a imagem se situar nesse espaço, e depois eu fechei-me lá dentro durante umas horas a desenhar as paredes. E até sei qualquer coisa, assim, uns desenhos muito tenues na parede, do qual aquele é um. Aliás, vê-se levemente aqui nesta imagem. E o título deste projeto todo foi Afterglow. Esse título é um título que volta a aparecer depois, mais tarde, teremos a oportunidade de vir aqui à frente. Afterglow enquanto fica numa imagem, não é? Com aquele brilho cega, fechas os olhos e fica aquela imagem na tua mente ainda, residual. E o desenho era basicamente Afterglow Hardcore, que acho que a gente reconhece nas ruas de Lisboa e dos subúrbios, o X, que o HC, que é o Hardcore, depois Shellas, Amadora, o que quiserem Hardcore, neste caso é Afterglow Hardcore, porque lá está a imagem recusa-se a morrer. É a sombra do suficiente para tu teres que fazer qualquer coisa com ela, e é intenso o suficiente para tu fechares numa sala durante umas horas a fazer desenhos para lidar com aquela imagem. Mas a questão assim, tu não és propriamente nem fotógrafo nem escultor, tu trabalhas com diversos meios que estão dispostos, que eu aliás no relatório de entrada tentei enumerar de uma forma quase um pouco cansativa, mas há outras questões que se puseram com situações que são acidentais. A fotografia ter restado acaba por ser quase um acidente, de certa forma, não é? Aquela fotografia vai ficando, por não havia ainda nenhuma razão para ter ficado, mas foi ficando. E ela só se percebe que há uma razão para ter ficado quando decides dar-lhe um propósito, um destino, que é fazer um projeto que também só é apresentado uma vez, e a partir daí a imagem volta a desaparecer. Neste livro de artista que tu tens aqui, no Hardcore, Undisclosed Recipient, as imagens aparecem de uma outra fonte e são trabalhadas de uma outra, ou seja, com um processo completamente diferente. O Hardcore nasceu de uma fatalidade, se quiser. Um acidente. Mas a fatalidade eu comecei sem saber porquê, eu comecei a receber muito spam pornográfico, mas assim tipo às dezenas e centenas de e-mails, e o primeiro trabalho que tu fazes é tipo, isto é uma brincadeira, isto é um engano, e começas a apagar aquilo tudo, mas o volume é tanto que às tantas passas muito tempo a apagar e-mails e acabas por, quer queres não acabas por ver, e depois começas a ver muitas coisas repetidas e começas a ver um padrão, e depois quando começa a haver um padrão nas imagens, começas a, em vez de as apagar, começas a salvá-las para uma pasta e pensas, isto está a dar qualquer coisa, de qualquer maneira. São muitas imagens, são muito tipificadas, tu começas a reconhecer categorias, géneros, sei lá, um género está no livro é coisas com padrões de animais. Cenas porno em que alguém está ou num sofá tigrado, ou zebra, ou felino, isso é um padrão. Outro, cenas com acessórios. Outras um bocadinho mais SM.
Pronto, as unidades já são mais para o Connie. Começa a tipificá-las, a separá-las e encher pastinhas com esse. Que parou quando tu percebes que já estás a receber as mesmas imagens a repetir 2 e 3 vezes. Há e a partir daí tens há alguma relação entre a sequência da chegada das imagens e desses e-mails, essa seria aleatória, mas a organização do livro não é aleatória e o livro é organizado mimetizando um pouco a forma do que seria um computador portátil ou um desktop, não só a orientação das imagens, como vemos aqui, como se abrindo a capa tivéssemos a abrir a tampa do computador. Elas são organizadas, ou seja, há uma ordem no livro ou não há uma ordem no livro, como há uma ordem na sobreposição que cada imagem contém ou não há uma ordem na sobreposição que cada imagem contém? Para explicar o livro é uma está aqui, eu já falei com o Pedro, o livro é composto por imagens pornográficas que cada uma é composta por layers. O máximo de layers possível até ao limite da ilegibilidade, ou seja, o objetivo é com um bocadinho de atenção tu percebes a imagem pornográfica, mas não percebes bem o que é que está lá a acontecer, não é explícito. Então até ao limite da legibilidade. Ou da legibilidade, como queres. Tu intuis o que está ali, a tua imaginação trabalha sempre e tu percebes o que está ali a passar, mas nada é explícito. Portanto, cada imagem é uma sucessão de layers, imagina, de padrões de cenas porno, são padrões de felinos, até quase à exaustão. Eu fiz a experiência de fazer os layers até onde dá, e que dá é uma mancha cinzenta, para acabar, para matar um bocadinho aqui o ponto final disto, a saturação, uma imagem em tons de cinzento. Agora imagina o trabalho, o que se faz é um trabalho para trás, ou seja, vais retirando até começar a ser visível e até chegar àquela afinação que tu achas que é interessante, que nem é muito explícito, nem é pouco explícito. Tu percebes o que é que está a passar e está num limite qualquer. Então, e neste aspecto da produção deste objeto, diz aqui quantas edições foram feitas? Foram 100 exemplares. Há uma relação de colaboração com o Pedro, designer, e essa relação... Nos levará a outra questão que tínhamos falado, que é das colaborações. Não são muito comuns, mas há um padrão. E o padrão é parecido um bocadinho com o que fizemos no MTQ. Quando há qualquer coisa que não se consegue resolver e tu sabes que tem impacto suficiente e força suficiente em ti para resolver, se tu sozinho não consegues, porque há um conhecimento específico que é preciso para resolver aquela imagem, ou aquelas imagens, ou aquela situação visual, ou o que lhe queres chamar, pedes ajuda. Pedes ajuda a alguém que tenha os skills necessários para te ajudar a resolver aquilo. No caso deste livro que está aqui, falei com o Pedro Rodrigues, que é amigo e designer, e o objetivo era, então agora como é que nós tornamos, se é um livro, e está decidido que é um livro, como é que nós tornamos este objeto à altura do conteúdo. Portanto, estamos a falar de pornografia, não queremos que seja explícita, queremos ter uma intimidade na relação com as imagens, queremos que seja táctil, queremos que seja físico e corpóreo, e queremos manter um bocadinho a mesma relação que eu tive quando as recebi no meu ecrã. Essa relação de intimidade, se calhar é a melhor palavra. Pode ser. Então, a conclusão a que chegámos foi arranjar um formato parecido com um laptop, que abre como um laptop, o conteúdo, não é partilhável, não se pode partilhar espetar por cima do teu ombro, é uma experiência pessoal e sensorial. O papel foi escolhido para ter essa agradabilidade ao toque e o verniz das imagens para remeter para o ecrã delas uma vez pela primeira vez. Portanto, é um objeto, em termos de design complexo, demorou-nos algum tempo a chegar a esta formulação. Foi feito quase à mão e ficou um objeto muito porreiro, mas que só resultou porque houve uma colaboração um bocadinho. Aquela imagem foi resolvida porque havia um MTQ para resolver. Se não arranjares alguém, se não esticares a mão, às vezes o que acontece é que ficas num beco sem saída, ficas com imagens que têm um efeito sobre ti, tu queres resolvê-lo de alguma maneira, ou partilhá-lo, ou o que seja, e tu precisas de alguém. Quem resolveu o projeto do MT Cube foste tu como artista. O MT Cube, digamos que era um espaço onde era possível haver aquele acontecimento e depois a vida seguia igual ou diferente. Sim, não é em todo lado, tu podes ficar umas horas fechadas em às vezes com uma imagem, como não é
como esta resolução em particular, claro. não seria, se fosse outra pessoa que não o Pedro, seria outra coisa, mas é uma solução que me agrada e que está muito perto daquilo que se queria, porque tu vais falar com alguém que percebe desta parte específica, e não é a primeira vez que aconteceu. Isso traz à colação da conversa a questão da cumplicidade entre pessoas e entre quem desenvolve um trabalho artístico e o outro que também se sente cúmplice, no caso era eu. E tivemos isto agora passamos já à frente, mas tu és o único artista com quem eu trabalhei, com quem fiz 2 exposições de 2 noites, uma no MT Club e outra nos Maus Hábitos no Porto. Foi não era uma exposição. Não era a mesma exposição, mas era um acontecimento em que o trabalho foi exposto. Sim. Apresentado, falado, conversado, desmontado, embalado e voltou para Lisboa. Agora devíamos ir ao que ele fechou-se ou que ele fechou-se na Paz em Correndo Dormir. Agora, para quem nos está a ver, vamos fazer aqui um tour. Está aí. Já lá estamos. Acho. Sim. Não, esta é a tua. Não, isto é exatamente, é esta. É exatamente. Exato, para cima. É outra. Não sei, exato, é esta. Pronto. Eu escolhi, tu tinhas pedido para escolher 3 ou 4 momentos que fossem. Aliás, estão aqui 2 peças que depois voltaram, que foram escolhidas para uma outra exposição que foi feita na questão da guerra. Esta exposição foi feita no espaço. Eu escolhi esta exposição porque há exposições onde que são relevantes para o nosso percurso, independentemente do contexto. Esta exposição foi feita no espaço e nem sequer existe. Hoje já não existe, mas existiu durante bastantes anos. E há exposições onde tu sais um bocadinho onde tu desafias as questões e a resolução das questões abrem portas para outros projetos. Resolvem-te umas coisas e abrem-te outros problemas. E essas são as melhores. Não é? Portanto, arrumas umas coisas que não vão chatear a cabeça durante uns tempos e depois de repente arranjas outras novas para bater-me a cabeça nos próximos tempos. E essas exposições de charneira acabam por ser pontos altos no teu percurso. Esta foi uma delas. Desculpa, agora queria escolher aqui uma imagem. A posição é ao contrário. Há uma. Espera. O que me escolhi? Uma imagem. Pode ser esta página. Esta exposição andava um bocadinho obcecado com a maneira como as imagens se formam na mente a partir de outros estímulos que não visuais. E quis fazer uma exposição à volta ou em torno dessa questão. Eu andava muito, muito preocupado com isso, né? Mas na altura era... E então uma das premissas foi: será que eu consigo escrever um texto que seja suficientemente estimulante para transmitir imagens a outras pessoas? E o que foi feito a peça central desta exposição era uma narrativa de um conto. Eu escrevia uma história, um conto, o que quiserem, que implicava, espero eu, que as pessoas imaginem um bocadinho o conteúdo. E tudo o resto, tudo o que se vê aqui em termos de imagens, são pequenas relações com esse texto enorme que só se ouvia lá com fones e que tinha outra premissa ainda mais complicada, que era havia uma versão em francês e uma versão até que ponto é que os sotaques e as línguas também não te condicionam a maneira como tu... Será que ouvires uma coisa em francês? Será que o cenário vai ser Paris, França, ou Paris que tu conheces, ou Paris que tu imaginas? E será que o cenário em português vai levar para paisagens de Lisboa? A escolha da língua podia ter sido de forma mais corrente inglês, ou podia ter sido outra, mas é o francês determinadamente que escolhi. Aliás, esta imagem fala por si. Um petit contraction. Uma das imagens desse texto era uma imagem de violência. E se for em Paris, se calhar tu metes aquilo para uma coisa de rua, de manifestação. Se for em Portugal. Ou seja, basicamente tu tens que imaginar aquilo com a tradição de violência de cada país. Se é que isto faz sentido. Mas para mim fazia imenso sentido na altura.
há uma série de objetos que tu vais construindo ao longo do teu trabalho, entre os quais este mas onde tu usas, há um vocabulário de materiais que tu usas tanto na impressão fotográfica como na construção de esculturas que te é relativamente particular. Onde se percebe a construção, a manufatura, como nesta peça, onde se percebe onde é que estão os parafusos ou os pregos, agora já não me recordo tão bem, e que são materiais, digamos que materiais de construção que nos dão a ideia de qualquer coisa que está a meio de um processo, ou que se fosse um modelo de estúdio ou um modelo de trabalho, embora se perceba que em exposição, até porque a exposição geralmente, nem sempre, as peças estão finalizadas, mas há este uso dos materiais, era uma coisa que me interessava falarmos aqui um pouco, entre o diamante de vidro, que me fascinou na altura, o diamante e a escultura, mas o diamante de vidro foi uma coisa que fascina, não tenho nada, aliás, talvez das poucas obras de arte que vi até hoje sobre a qual eu não consigo dizer nada, que é uma obra que aprecio e sobre a qual provavelmente não conseguiria escrever coisa nenhuma. Mas, como noutras exposições que tu fizeste, não só aqui, mas também na Everton Square, e mesmo até no CAV, que também estão aqui nas imagens que tu forneceste, estes materiais, juntamente com o uso do texto, tem uma história no teu trabalho. Era um pouco sobre isso que... Não é casuístico o uso destes materiais, quer dizer, não, e há dois tipos de... Olha, esta exposição também é relevante por isso. Foi um desses materiais, foi quando consegui lidar com esses materiais de maneira mais, a meu ver, mais consciente. Uma das situações visuais que eu mais gosto, e que me dizem mais, é daquilo que se chama o preto mate. O preto mate não tem profundidade, o preto mate pode ser plano ou pode ser muito profundo. O preto mate e o preto trilhante dizem muito. E eu gosto muito da situação visual do preto mate porque acho que é uma boa maneira de falar de cegueira, de onde é que as imagens vêm, de onde é que elas se formam, em que recantos da tua mente é que as imagens se formam, que tipo de imagens é que se formam, e acho que é sempre uma possibilidade de abertura e de liberdade e de projeção. Portanto, o preto mate para mim é sempre uma espécie de vamos chamar-lhe de uma situação onde eu e quem vê estamos mais ou menos sempre na mesma partimos um bocadinho disso. Porque eu queria uma situação com preto mate e depois ela não é fixa para mim, porque vou mudando, vou projetando coisas diferentes, mas também provavelmente será assim para o espectador. A peça que eu há pouco estava a referir é esta peça que tem uma pintura, tem o tal diamante de vidro, que tem uma pintura na parede e que tem este plinto, chamamos-lhe plinto, coluna, ligeiramente inclinado, mas se o preto e o preto mate têm essa importância, o uso do MDF, que se repete, que é um material que te é próximo, digamos assim, porque acontece noutras obras e noutras peças apresentadas em exposições coletivas ou individuais, tem uma importância ou é um material mais trabalhável e que está mais disponível? As disponíveis há imensos. O MDF também tem coisas interessantes. É pesado, portanto, quer se queira, quer não, tem peso. Se não o tratares, eu não o trato, regra geral, vai acumulando. Eu estou a falar de MDF, não estou a falar da escultura pintada, estou a falar vai acumulando marcas de uso, suja-se facilmente, fica com dadas muito facilmente, também é uma coisa que me agrada. Tem uma cor de pele, que me agrada muito. É um bege. Portanto, do meu ponto de vista, estamos a começar a aproximar-nos de uma certa ideia do corpo, de uma certa ideia de alguns objetos que tu irás produzir e que têm a ver com, não sei se uma tradição de violência, onde quer que seja, como tu disseste há bocado, mas com uma linguagem que
geralmente é usada em situações, eu não diria de conflito, mas situações violentas. Há vários. Mas depois, quando se calhar falamos disso nos APAs, que é mais fácil. Neste caso em particular, o objetivo desta espécie, eu queria fazer uma espécie de anti-monumento ao sonho, se é que isto faz algum sentido. Eu queria fazer uma coisa que remetesse para o sonho, para as imagens criadas no meu interior, e uma ideia de anti-monumento, ou seja, não pode ser grande, ao contrário de um monumento, é uma coisa que nem sequer é palpável, que é o sonho, que as imagens se passam no sonho. E aqui encontramos, é uma peça muito condensada, e talvez por isso é que funciona. E tem o preto mate, tem o preto brilhante, tem um diamante, tem um preto mate na parede, num certo ângulo parece uma abertura, não sabe se é uma abertura, sem profundidade se não tem. E tem um corpo. Olhando para o livro, para o hardcover, entre a letra impressa, que tem textura, brilhante, e a capa do livro mate, o diamante brilhante e o preto mate na parede, há aqui, ou seja, relações que se vão prolongando no tempo, e eu não queria e não quero dizer repetidas no tempo. Há um outro momento do teu processo expositivo que tu anotaste e que querias referir. Os APAs? Os APAs, eu acho que era interessante nós... era interessante falarmos dos APAs, mas era interessante falarmos desta série de fotografias sobre alumínio, impressas sobre alumínio, não é assim? Que tem uma série de imagens que, de certa forma, incógnitas, tu recolheste, e que lembro que esta exposição foi apresentada em Madrid, na altura. Isto foi em Madrid. Não foi em Madrid. Aqui isto é em Madrid. Foi apresentada no Porto, no centro. E foram escolhidas umas tantas para a viagem da sala 53. Esta série, a partir de um princípio semelhante ou paralelo ou familiar do outro, que era, o texto não era meu, eu tinha lido uma coisa que era muito imagética, achei que havia qualquer coisa de muito bem feito naquele texto para ser imagético. Esse texto depois deu um filme, já agora é o The Rose do Cormac McCarthy. E o objetivo era, até que ponto é que eu consigo criar imagens só com como são apelativas, que têm características que me interessam, só com um pequeno golpe de mão, um pequeno twist, para usar uma palavra inglesa feia. E o que aconteceu foi, eu queria criar situações intermitentes, estranhas, que podem ser de sonho ou de violência, podem ser ambíguas nesse aspecto, mas sem ser eu a criá-las. E basicamente o que aconteceu foi procurar imagens de caravanas antigas. Não as querias, mas escolhes, não é? Sim, mas escolhias, exatamente, já pré-existentes, e depois fazer o mínimo possível para elas ficarem onde eu as queria. Irem para onde eu queria. E basicamente foi um trabalho de edição muito cuidado e muito simples, se quiseres. Imagens de autocaravanas dos anos 60 e 70 e 50, viradas a preto e branco, com muito pouca luz e sempre com janelas pretas. As janelas são sempre preto mate, não se vê nada para dentro. Portas e janelas são sempre tornadas preto. Foi a única coisa que fiz estas imagens. Em edições de impressas em alumínio. A utilização estava aqui a recordar, uma utilização do preto mate, posteriormente, numa fotografia que tem um título que agora, por razões infelizes, Black Matter, foi muito presente no nosso discurso e nas notícias que nos chegaram há uns tempos atrás. Esse Black Matter era esse preto mate que está numa fotografia, que é uma fotografia que também
tem um lado contraditório, porque não se percebe muito bem o que é essa figura. A fotografia penso que não está aqui nesta seleção, mas pode ser vista no site da coleção da Fundação pela MJ. Essa fotografia tem uma figura de uma mulher que está dentro de um espaço envidraçado, que não se percebe imediatamente o que está a fazer. Há uma janela, há um género de corte guilhotinado, uma forma de guilhotina de trapézio que é pintada de preto mate, é refotografado, e portanto a forma como tu trabalhas não só com a linguagem, mas com processos de desenho, de fotografia e até do ponto de vista formal, não é? Porque a forma que lá está desenhado é um trapézio que naquela situação pode ser associada a uma guilhotina, mas pode ser associada a uma outra, qualquer situação. Esse uso do preto mate que tu aqui ou seja, introduzes e trabalhas, tende a estabelecer um ecrã, um limite entre o que é a possibilidade quando temos como referência uma janela, uma porta, de perceber ou ter até instintivamente que há um lado de passagem, de ver, será de obnubilar ou de anular essa característica desses objetos, sejam eles caravanas, janelas. Vou usar uma palavra do léxico infantil que acho que é muito boa, é o escuro. E tu ou entras no escuro, ou tens medo do escuro, ao escuro atrai-te, mas há sempre qualquer coisa lá. E isso é uma ideia que estás sempre à beira de projetar lá qualquer coisa, de criar uma imagem. Há ali um momento onde pode ser só escuro ou pode ser outra coisa. E esse bocadinho entre esse limiar, se quiseres, interessa. Essa foi uma coisa aqui em tomar. Isto é a exposição do Wall to Wall. Isto é a tua participação nos prémios EDP em 2011, faz agora 10 anos. Exatamente. E queres falar um pouco sobre este filme, sem detalhes, sobre este filme que tu fizeste como projeto para a Capital da Cultura em 2012? Sim. Muito rapidamente, foi uma commission, uma encomenda da Capital da Cultura, e o objetivo, voltamos um bocadinho à mesma história das imagens. O que fiz foi, em colaboração com o Pedro Nara, outro designer, que me ajudou a fazer este livro de artista, o que fizemos foi, eu escrevi um argumento de um filme e filmei, portanto temos aqui alguns estilos, e o objetivo era um bocadinho voltarmos à história da maneira como tu formas imagens na tua mente. E o que há é um filme filmado, feito, pode ser visto, e há um livro que tem o guião na íntegra do filme, com algum apoio visual. Obviamente não é só uma publicação, tem algumas imagens que remetem para o universo do filme, não para o filme em si. E tem também o facsímile, essa é a parte interessante, do guião. O desafio é um bocadinho, quem ler primeiro o guião vai ver o filme na sua cabeça. É um bocadinho de imaginação. A natureza dos guiões é projetar o filme na tua cabeça com o teu léxico visual, com a tua memória visual. Então, em termos de processo, é assim que se passa, como tu há pouco falavas, quando tens o texto na expressão da arte contente, que pode ser ouvido, mas também mais tarde quando usas, por exemplo, textos da Golga, não é? Da Golga, sim. Portanto, a importância do texto, que acaba por ser aqui, digamos que subliminar, ou seja, não é tão presente, não está descrita numa ficha técnica, não é, é parte de um processo a que nós não temos acesso porque estamos a ter esta conversa, e outras pessoas têm acesso, estão a assistir ou vão ver esta conversa.
A importância do texto seja poético, aliás, porque há até outros poetas com que tu trabalhaste. Sim, muito amigo. A importância do texto, de facto, enquanto matéria, eu não diria matéria-primeira, mas enquanto matéria que está no teu processo artístico, independentemente da obra que venhas a trabalhar, tem uma frequência que já se percebeu que é uma frequência bastante assídua no teu modo de pensar e no teu modo de refletir e no teu modo de criar, inclusive intuitivamente. Não é tudo. Estava a recordar-me há pouco aqui de uma conversa de uma métrica, uma metodologia que estávamos a perceber que tinham, digamos, com um certo compasso, uma certa métrica, que também não é fechada. No teu caso, a questão do texto, seja literário ou poético, que vai produzir imagens sobre as quais tu depois vais produzir imagens e depois vais produzir objetos que se relacionam com imagens. Tem constantemente essa presença. Não é tão... Acho que, não sei, agora vendo as coisas em retrospectiva, acabas por ver um padrão que se eu também não veria. Não sei se é um padrão, mas... Mas o texto é sempre uma maneira de termos uma... Como eu não sei o que é que tu vês na tua cabeça, e tu não sabes o que vês na minha, o texto é uma boa maneira de termos uma base comum. Isso é uma coisa que eu acho graça. Ou que me interessa. Até que ponto, com a mesma... Eu acho que é mais do que graça, que é a coisa que te interessa de facto. Coisa que me interessa, ou seja, eu não faço a mínima... É um bocadinho como o sentido das palavras, ou aquilo que nós vemos na nossa... ou como imaginamos as pessoas, ou tem a ver com a imaginação. Cada um de nós imagina de maneira diferente. E eu, para garantir, às vezes preciso de saber que naquela exposição, naquele projeto, naquela obra, nós temos um chão comum. O texto serve um bocadinho para dar um chão comum. Portanto, o filme... Eu antes de filmar aquele filme, tinha imaginado a minha coisa de outra maneira. Eu filmei com as condicionantes todas de fazer um filme no mundo real. Orçamento, atores, figurantes, personagens secundárias. Não é? Tipo, tu tens de negociar tudo, não é? A edição. Mas eu já o tinha visto na minha cabeça, que não é exatamente igual àquilo que eu filmei. E tu, se vis o vídeo primeiro e lês o texto depois, vai ser uma experiência diferente se fores ao contrário. Mas, no entanto, temos sempre um texto a nos basear e para termos chão comum. Vais imaginar a personagem principal de uma maneira, eu vou imaginar de outra. Mas, no entanto, como eu quero que falemos mais ou menos da mesma coisa, há um guião acessível e muito bem detalhado, porque é um guião feito com as premissas todas de um guião de cinema, que nos ajuda a termos chão comum. Mas do que eu conheço de ti como artista e do teu trabalho, eu acho que há uma expectativa, espontânea, que é, a partir do filme, tu sabes que as pessoas vão criar outras imagens, a partir das imagens que tu criaste e que filmaste, mas ao mesmo tempo sabes que, vendo ou não vendo o filme e tendo acesso ao guião e a toda a documentação que o guião tem, produzem-se outras imagens que nunca serão, sendo que o guião é o guião do filme, nunca serão semelhantes às imagens que se vão criar a partir do filme. Portanto, é nessa questão daquela breve introdução que eu fiz, ou na forma que eu estou a tentar que seja o mais concisa possível acerca do teu trabalho, que é, há diversas linguagens que se vão cruzando como matéria de trabalho e que têm uma correspondência com diversas linguagens, não só do fazer, como do sentido que os objetos, sejam filme, vídeo, fotográficos, escultóricos, impressos em tecidos com uma extensão como quase que se fosse um ecrã, como algumas peças que tu realizaste, em que as imagens vão produzindo imagens, que vão produzindo imagens sempre. Interessa-me esta questão, esta capacidade que nós temos de produzir imagens, e interessa-me a relação que temos com ela, que pode ser mais ou menos controlada. Ou seja, eu não acredito que nós consigamos controlar totalmente este processo. Mas acho que os artistas têm... Acho que os artistas, abrindo um bocadinho aqui a conversa e generalizando, acho que os artistas são as pessoas mais bem equipadas para lidar com imagens numa sociedade onde se produzem muitas imagens e acho que há muito poucas pessoas habilitadas a lidar com imagens.
que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos de um lado os publicitários estão do outro. Assim, grosso modo, nós estamos num campo da barricada e a publicidade está noutra. As imagens produzidas pela publicidade funcionam, citando o John Berger, por ansiedade. Ponto final, com o objetivo de vender. E nós, e tu vais meter a imagem, vais meter o telemóvel, a imagem, muito pouca gente tem consciência do que é que está a fazer. E os artistas, que andamos há milhares de anos a produzir e a lidar com imagens, nós temos outras obrigações e outras obrigações, é mesmo assim. E esse processo, se bem que os artistas também não são totalmente donos e estão a fazer isto com controle total. A diferença é que nós sabemos que há aqui montes de sazimãs. E uma das coisas que eu procuro é tipo, trabalhar sobre estes sazimãs, tentar puxá-los um bocadinho, tentar tocar nesse lago escuro das imagens e o que é que sai, o que é que acontece. É a minha grande preocupação. Ainda hoje acho incrível as coisas que sonho. Ainda hoje acho incrível ver imagens no meio das milhões de imagens por dia, dos bilhões já vistas que nasceste, ainda haver uma imagem que diga qualquer coisa. Nada como passar imagens da tua exposição agora, umas sobre as começadas. Portanto, se há uma razão, um motivo para o meu trabalho, é esse. É pensar e lidar com esta coisa estranhíssima da imagem. Porque a imagem não é inocente, a imagem não é inconsequente. Apesar de nós acharmos que as imagens é só tirar, é só fotografar, não é inocente. As imagens precisam de espectadores para serem ativadas. Sim, isso é questão de não haver, não existir eu sem o outro, ou não existir qualquer objeto que que seja de autoria, no caso, que não tenha um outro. Lembro-me perfeitamente de uma conversa com o Jorge Mulder, se as imagens não forem vistas, elas não existem. Basta que uma pessoa veja. E a partir daí põe-se o mundo, não é? Porque põe-se a questão da alteridade e do outro. Há dois planos aqui, não é? Eu acho que o trabalho de baixo também fala um bocadinho sobre isso. A forma como as imagens se podem materializar ou corporizar, né? Como é que elas ganham um corpo, e as imagens que não têm corpo, que só existem. Sim. Há um exemplo que eu gosto muito que gosto de dar e funciona muito para mim como ponto de localização, que é quando se fala muito da anorexia como um problema de distúrbio alimentar. A anorexia é um distúrbio alimentar, é assim que é definido. E eu acho que a anorexia é um problema de imagem. E é tão violento que as pessoas definem que podem morrer com um problema da sua própria imagem. Ou seja, é um circuito fechado. É uma pessoa que tem uma imagem. Porque é o corpo que é essa imagem. Eu não sei definir isto. Eu sei que quem tem anorexia tem uma relação com a imagem tão forte que pode morrer disso. Não vou dizer que é o distúrbio alimentar, porque não é um distúrbio de imagem. Agora, como é que isto funciona, para onde é que isto vai? Não sei, mas eu garanto-vos que não é um distúrbio alimentar. Eu gosto muito de pensar sempre que a anorexia é um distúrbio de imagem que pode levar à morte. Para me lembrar sempre que estas questões não são estamos a falar da imagem, do artista, uma coisa assim muito, muito por alto. Não. A imagem, quando a imagem precisa de um corpo e quando a coisa se torna extrema, leva-te à morte. Quando a imagem se torna corpo, e esse corpo se torna representação do sujeito, e é preciso fazer uma alteração no processo alimentar para que haja uma reconfiguração do corpo. Eu não sou médico. Não, mas eu também não. Só estou a dizer, quando define a anorexia como um distúrbio alimentar, eu não acredito nisso. Acho que é um distúrbio de imagem violento, que para mim serve sempre como, lembra-te, que uma imagem sozinha, com uma pessoa fechada em casa a olhar para o espelho, pode matar. Podemos usar um exemplo mais extremo, tipo uma campanha publicitária faz 2 países entrarem em guerra e morre um monte de gente. Isso é uma coisa muito aérea, muito histórica, é uma panorâmica. Eu gosto daquela coisa pequenina e física de uma pessoa, um espelho, uma imagem, ela começa a definhar, há um processo quase de autofagia, autocanibalização e a pessoa pode morrer. Isso é uma ideia que me faz sempre lembrar do poder das imagens. Exatamente como uma imagem que está por cima de uma porta, que tem um preto mate, que tem
Já lá vamos. Sim, mas eu acho que esta doença de dilexia, por exemplo, tem muito a ver com a imagem social e agora em dia mais o corpo é o média que dá esta imagem. Mas concordas comigo que não tem nada a ver com alimentação. Pronto. É um problema de imagem. Sim, Mas ninguém, não sei se... Isso sobre a imagem precisa no espectador, mas hoje em dia mas não precisa de espectador visual, porque temos o nosso telefone, já está lá, ninguém instante. Só este tipo de doença é no corpo invisível, já existe na nossa vida. O acesso imediato à imagem através de um dispositivo autoportante, inclusive é este, mas pode ser este, isto já é quase como uma conversa relativamente banal, mas o facto de se trazer uma possibilidade de acesso no bolso é absolutamente diferente. Há 40 ou 50 anos, fazer um percurso, fazer a encomenda de uma revista, que ainda se encomendam revistas e livros, mas o acesso a determinado tipo de imagens que não serão esses que é preciso, que nós achamos necessário ou temos a necessidade de mandar vir, inclusive a um link, que seja de fotografia, para não ver a fotografia, curiosamente para não ver a fotografia, há pouco estavas a falar dos publicitários, que se tiver algum vendo, está todos irritados, provavelmente com alguma razão, mas é mesmo uma fotografia... De que forma é que se vê uma fotografia hoje em dia quando tu trabalhaste em fotografia analógica, impressa em processos digitais, agiste sobre fotografia, como eu estava há pouco a falar do Black Matter, e depois as fotografias passam para formatos que são de ecrã, de vários ecrãs, não são só os ecrãs, para mim hoje em dia não são só os ecrãs dos telemóveis, dos iPads, não é por ser mais pequeno, ou seja, é a possibilidade de ter acesso através de uma diversidade de ecrãs, de contrastes, de formatos, de dimensões, até chegar à fotografia que tu mandaste imprimir, 1,70 m ou 13:18, tem aquele formato, tem aquele brilho, tem aquela espessura de papel, que em qualquer um destes meios, de uma forma, vê-se de uma maneira, vê-se de outra, vê-se de outra, vê-se de... Assim, essa fotografia impressa no método digital está resolvida, essa tem corpo. Ela tem o seu corpo e eu acho que as imagens precisam do corpo. Isso é outra... É aí que eu queria chegar, aliás, penso que a Ana estava também um pouco a falar na... Eu acho que todas as imagens precisam de um corpo. E quando não o têm, vão à procura de um corpo. E o que eu acho que se está a passar, nós estamos num processo de porosidade. E à medida que os ecrãs vão ficando mais pequenos e vão entrando na nossa bolha física, na nossa intimidade, essa porosidade vai se tornando mais eficaz. Onde eu acho que isto vai acabar é o nosso corpo vai deixar de ser uma fronteira para imagens. Ou seja, nós vemos imagens cá dentro, é muito difícil pô-las cá para fora, os artistas têm skills acima da média para o fazer, mas do telemóvel para os óculos da realidade aumentada, para o chip no cérebro, onde vais ver imagens, o teu corpo vai deixar de ser um lugar seguro para imagens. Vais perder intimidade. Os teus sonhos vão ser acessíveis a toda a gente. Isto não é ficção científica, atenção. Basta googlarem, as coisas são por aí. E o que me assusta é que neste processo todo de porosidade em que as imagens vão entrar dentro de ti e as tuas vão estar disponíveis para serem retiradas de ti, ninguém está educado para isto. Os artistas, as pessoas que lidam com a imagem, têm uma noção do que é que isto significa. Há muito pouca gente que tem noção. Portanto, se eu comecei a ser artista ainda na altura em que estas questões não se punham e a fotografia analógica para mim está no quarto escuro, no laboratório, já tinha implicações no escuro e havia ali uma ressonância entre aquilo que eu sonhava e o que acontecia no laboratório analógico de fotografia, agora, e passaram muito pouco tempo, a questão da... isto é daqui percebes? E estas imagens vão lá para trás e para a frente. O meu criticar as pessoas do corpo vão ser os nossos corpos. Há um processo na fotografia que sempre me interessou, ou seja, entre o alquímico, o mágico e o químico, que é o processo da revelação.
É o processo ou seja, de se tornando visível, de ir aparecendo, não é? Da imagem se começar a revelar, ou seja, a pôr-se ao mundo. Esse eu acho que é realmente um determinado momento que é impossível e que não faz parte da linguagem e da forma como estes dispositivos funcionam, inclusive porque há uma necessidade, não é bem do imediato, mas talvez uma palavra um pouco mais rubicunda, que é da imediatez da imagem estar presente na sucessão da imagem anterior e da imagem seguinte, não daquela imagem que se está a revelar. O processo de definição é um processo que requer tempo, requer inclusive tempo para secar, escorrer, para todo esse processo que é um processo de manualidade e que mesmo digamos que nesta mimetização de com a mão abrir ou fechar a dimensão da imagem que estamos a ver, o que estamos a ver é uma imagem que chega imediatamente. E agora voltávamos um pouco ao início da nossa conversa, das imagens que te chegaram primeiro e que tu as tornaste legíveis até ao limite, sobrepondo-as, sendo que eram imagens pornográficas, podiam ser o tipo de imagens e tu poderias ter tido um processo exatamente próximo ou semelhante a esse que fizeste. Ou seja, essas imagens que te chegaram primeiro são imagens que te chegaram resolvidas. São imagens que chegam a um determinado suporte, não é necessário nem expectável que vá imprimir ou não, e essas imagens, e mesmo que sejam impressas numa impressora, são impressas com uma determinada rapidez, que todo o processo de relação entre o banho, que vai quimicamente começar, não é, por um processo químico, a pôr perante nós qualquer coisa que tem uma duração no tempo absolutamente diferente, não é mais nem é menos, mas é absolutamente diferente da imagem que chega resolvida, ainda por cima quando chega resolvida há um acesso tão simples quanto este. Tudo isto já é quase que hoje em dia uma discussão banal, corrente, mas o facto é que... Mas e o tempo aqui é um dos fatores cruciais, quer dizer, tu precisas de tempo para as imagens. Se não tiveres tempo, do pouco controle ou do controle precário que tens sobre isto, deixas de ter controle. Por isso é que eu acho que não vale a pena pintar, por exemplo, por isso é que eu acho que não vale a pena fazer coisas de maneira lenta, por isso é que eu acho que vale a pena desenhar, porque não podes retirar tempo a esses processos. E esse tempo é precioso e é valioso. Mesmo um filme que parece uma coisa imediata, houve um filme, uma coisa demoradíssima que já não se... Não é? Tipo, atores, para trás, para a frente, guiões, etc. Mesmo o filme já é uma coisa preciosa nesse aspecto, porque tem um fator de tempo tão grande que permite escolher um enquadramento. Mas há uma prática no cinema que eu associo muito até à forma como tu trabalhas, que é a edição. Que é uma prática de edição que eu acho que no teu trabalho, não só no teu trabalho, também de outros artistas, mas no trabalho como eu conheço, há uma lógica de editing que tu tens a partir de, que começa provavelmente digamos, processualmente, antes das decisões que é preciso tomar para construir uma peça, para desenhar, mesmo que seja de uma forma mais livre, que é, nem que seja quando há um texto que tu te aproximas, que te ocorre ou que tu escolhes, e a partir daí começa um processo de edição e de construção que eu acho que é talvez um dos processos mais morosos, mas aquele que constrói de facto o filme, ou muitas vezes até o vídeo, quando é sujeito a montagem, não é? O primeiro passo dessa edição é tempo, é deixar tudo quietinho e sossegado e esperar para perder aquele entusiasmo inicial, não é? Tipo aquela coisa, está espetacular. Não, pode não estar espetacular. Espera, se daqui a um mês estiver bom, então se calhar falando. Aliás, eu fotografo cada vez menos por alguma razão. Podemos falar um pouco dentro do tempo que ainda temos. Já não temos muito. Não temos muito, mas da exposição que realizaste na Apple Times Square. E onde os Apaches aparecem como as figuras.
Como é que está? Temos que procurar umas imagens do Les Apaches, assim, das giras. Olha, pode ser este. Os Apaches foi uma questão que eu fiz na Appleton Square, que teve como... Já falámos aqui de violência, acho que se ainda se lembram daquele desenho do MTQ, o Afterglow Hardcore. E uma coisa que sempre me interessou também foi como é que a cultura popular alimenta a alta cultura. E como é que essa cultura popular cria imagens para a alta cultura. Um exemplo mais ou menos óbvio que está na boca da gente é o punk, isso não me interessava muito. O que me interessava era como é que um pequeno fenómeno, um epifenómeno de violência, muito circunscrito, mas socialmente relevante, se desdobra em pedrada no charco, em pequenas coisas, que acabam numa exposição chamada Les Apaches e passa pela moda, pela música, pelo cinema. Para quem não sabe, por exemplo, não sabe, eu também não sabia, os Apaches é um gangue da Paris de 1900, que tinha como fator de identificação um código específico de roupa, portanto, eles usavam uma roupa particular, ouviam um tipo de música particular, dançavam, inventaram o modo de dançar Apache e foram nomeados Apaches pela imprensa. Eles eram tão violentos quando assaltavam pessoas, tinham golpes de luta próprios também, eram tão violentos quando assaltavam pessoas que a imprensa francesa na altura disse: há uns tipos tão violentos quando assaltar pessoas nas ruas de Paris que parecem os Apaches, ou seja, os selvagens do novo mundo americano. Começa logo bem. Que é associar. Começa logo da melhor maneira. O que nos leva também a pensar no western, de certa forma. Ou seja, há eles e nós somos os monstros, eles são os selvagens, são os Apaches. Este fenómeno foi de curta duração, durou uns anos, mas eles eram ao mesmo tempo tão violentos, mas ao mesmo tempo tão cool, que só para ter uma ideia, eles foram os primeiros a usar as camisolas de riscas dos marinheiros, uma coisa que o Gautier fez muitos anos depois. Há música, há umas óperas baseadas nos Apaches. Há um filme francês chamado Les Apaches. Há uns golpes de luta que ainda hoje são usados. Não sei se se lembram dos filmes americanos. Há um golpe que é sempre alguém que tira o casaco, puxa o casaco para mobilizar o adversário e fica preso. Não sei se já viram isso. Baixa o casaco, os braços deixam de mexer e alguém bate. Esse é um golpe Apache. O cinto era uma faixa vermelha, como também se vê muitas vezes na moda. Nós pensamos que é dos toureiros, não, vem dos Apaches. Tinham armas Apache, há uns revólveres Apache. E de repente nós temos uns tipos em Paris, não era mais do que um gangue, com um código de identificação muito próprio, que acabaram por dar cinema, música, moda, e durou mais de um século. E ainda hoje dura, ainda está para a Espanha. Isso interessou muito porque uma se um artista pensar que o seu trabalho pode ser relevante e pode criar algum tipo de mudança. Ainda hoje estávamos a ter essa conversa aqui a dizer, eu sou artista, mas não sou um ativista. Mas, no entanto, eu quero mudança. Não é? Até que ponto é que quando tu fazes uma exposição destas, o que estás a dizer é, eu não sou ativista, mas quero mudança. Até que ponto é que estes desdobramentos não querem dizer, tipo, não, há momentos de violência que criam imagens que alteram a cultura. Portanto, estas coisas não são gratuitas. Eu nesta exposição, quis um bocadinho... Então vamos lá pensar nestas imagens. Que imagens são essas? São imagens de pertença, de grupo, de total desprezo pela cultura burguesa, de violência, mas ao mesmo tempo culturalmente relevantes, para terem estes desdobramentos. Portanto, quando tu fazes uma exposição, podes aspirar a ter uma coisa destas, tipo, porque não? Eu quero que a minha exposição tenha desdobramentos e que tenha muitas daqui a 50 anos, tenha alguma consequência. Não sabes se tem, mas podes trabalhar para isso. Os Apaches terão um bocadinho essa maneira de eu quero associar-me a estes tipos. Ou seja, há uma linha, eu quero apanhar esta onda e quero projetá-la um bocadinho mais para a frente, ativar esta memória, reavivar esta imagem, criar novas imagens com estas imagens. Portanto, foi com esse espírito que os Apaches foram feitos, que implicou
uma performance, também tive que chamar alguém que não perceba nada de performance, alguém que perceba daquilo que foi Andrés Soares, que implicou uma peça com poema emprestada da Golgona. Aliás, estava aqui... E fui chamar pessoas, ou seja, criei um grupo, fui chamar alguém da minha idade, pessoas da minha idade, fui chamar uma performer, fui chamar uma poetisa, para que a exposição também não fosse... O texto, agora vou usar o rato para sinalizar aqui, o texto estava projetado, se eu não estou enganado... sobre uma sobre mancha de uma- grafite, cinza, coisa, e a... Exato, isto é o começo, um dos começos da performance, não se deve conseguir ver, mas é a Andresa com o texto projetado nas costas. E não sei se me esqueci de mais alguém deste projeto, mas acho que não. Esse projeto foi bastante... Portanto, ou seja, foi essa tentativa de agarrar-me a dizer, eu gosto disto, sou herdeiro disto, quero puxar isto para baixo, não quero que esta chama se extinga, quero que ela se desdobre mais para a frente, portanto, dar mais tempo de vida a esta coisa dos Apachos. A meio da exposição mudámos umas coisas, quem foi ver a exposição da primeira vez viu uma coisa, quem foi ver a seguir, passado muito tempo já vi umas mudançazinhas, portanto foi um projeto de giro e que teve essa premissa muito... condensar muita coisa, condensar imagem, política, cultura, trabalho de grupo, colaboração. Portanto, para mim foi muito... também foi daquelas de charneira que também abriram portas para outras Mas coisas. noutras exposições, isto agora temos que abrir aqui o espaço para algumas perguntas, noutras exposições tu já usaste, inclusive, símbolos gráficos que sejam de outros grupos sociais, urbanos ou Os mosaics, os Black Flags. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Sim. Deve estar aí para a frente, se quiseres. Aquela no sismógrafo, é capaz de ver uma imagem disso. Portanto, espero que as setas e as pantimolas nesta exposição tenham ficado mais explícitas. Este é no Cabo, foi... O Peso Fantasma. Isto olha, é aqui. Está aqui. Esta exposição foi uma coisa gira que eu e o João fizemos nos mosaics. Eu há pouco estava a falar da imagem que está aqui, que é esta imagem que é intitulada Black Matter. Esta exposição não foi uma exposição. Basicamente foi uma noite onde o João me disse, vamos lá acima fazer uma coisa aos mosaics. Eu achei que fiquei sempre com a ideia, foste tu que me disseste. Sim, mas eu disse que não era uma exposição, isso era uma coisa, mas uma coisa nos mosaics. E o que fomos fazer foi agarrar-me peças que estavam no ateliê que ainda não tinha decidido se eram arte ou não. Como no início da nossa conversa, que estamos quase a fechar, aquela fotografia que era de uma série e cujo trabalho teria um seguimento ou não. Exato, ou seja, destas peças foram mostradas, a fotografia sobreviveu ao tempo, os Black Flag não sobreviveu, nesta forma não sobreviveu, converteu-se numa fotografia que temos mais à frente, o logo dos Black Flag. Onde está a soqueira? Não temos uma soqueira em qualquer lado. A soqueira em mármore verde sobreviveu a uma série, são 3. E há uns objetos aqui, umas imagens que não sobreviveram. Na altura a premissa era, vamos testar isto assim à maluca e ver se isto se aguenta ou não, e o que é arte e o que é que não é. E depois de uma discussão... E o que é uma exposição e o que é que não é. E o que é uma exposição e o que é que não é. E se isto é uma exposição ou se não é, e se o que está aqui é arte ou não é, e essas coisas todas. E foi uma noite e depois arrumámos a loja, fechámos a loja e fomos dormir. Não juntos, mas pizza. E foi giro. Foi uma premissa, foi uma maneira interessante de fazer uma exposição sem... No caso de fazer uma exposição. No caso de ser uma exposição, nunca se chegou a perceber se era uma exposição ou não. Foi um bocadinho... Imagina que o trabalho que tem aqui, que ainda está em processo e muitas coisas não têm a certeza se são exposição, que as tirávamos daqui hoje, as punhamos numa galeria e o desafio era, agora escolhe aqui ao vivo a cores com confrontação de ideias, o que é o que é que não é, com alguma pressão. Com a pressão de um curador, lá que está de fora, que conhece, mas está de fora, que nunca viu aquilo, e a pressão de pessoas que vêm de fora, que sabem que vão ver uma coisa na noite, são pessoas interessadas, à partida, são pessoas com algum interesse na arte, e vamos todos partir pedra e ver o que é que tem pernas para andar, o que é que não tem. E depois não tinham, ainda bem, obrigado pela ajuda. E houve coisas que se aguentaram muito bem e que existem hoje, estão em coleções, estão em casas de colecionadores e foi giro. Pronto, foi um desafio muito interessante. Antes de abrir algumas perguntas que queiram fazer,
Eu sempre tive a noção, e é uma noção que não é muito concreta, de que há uma linha muito pouco definida, sou eu a olhar para o teu trabalho, entre qualquer coisa de absurdo, qualquer coisa de aparentemente acidental e todo um imaginário que tu vais trabalhando intuitivamente, psicologicamente, subjetivamente, com certeza, até que estas questões se venham a pôr enquanto obras que são materializadas em esculturas, fotografias, filmes e tudo mais. Mas há qualquer coisa que roça, roça é sempre uma palavra um pouco áspera, mas que está próxima de qualquer coisa de absurdo, que eu acho que é um absurdo que se põe perante nós no mundo cotidiano, no mundo onde vivemos e com que lidamos com as dificuldades que cada um terá e que o meu trabalho acaba por aparecer de uma forma que às vezes é muito difícil de, ou pelo menos para mim, de interpretar, mas que se mantém lá, intocado, e que está ali como uma presença. O que é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso é que eu não domino tudo o que faço. Acho que é a melhor resposta que tenho para te dar. Eu domino uma parte daquilo que faço e, felizmente, há uma parte daquilo que eu faço que resiste até à minha interpretação. E depois o que define se ela está ou não sai é uma espécie de instinto e destas coisas de confronto e de pôr a peça ao pé das outras, mas eu não domino tudo o que faço. Isso para mim é uma mais-valia. Claro. Há coisas que existem à linguagem, à interpretação, à minha própria interpretação, e isso é uma coisa que me alimenta. Os presságios, os instintos, as premonições são coisas que eu acho que são tão válidas como trabalho como os livros que leste, os filmes que viste e tudo isso. Muito bem, eu acho que é a altura de abrirmos para dentro, porque estamos bastante assistentes felizmente aqui, e para quem nos está a ver, alguma questão que tenha ficado, eu acho que ficaram muitas por falar e muitas por abordar, mas que queiram pôr. Tem a ver com, falámos há bocadinho aqui, a propósito do trabalho do António, da questão do abrigo, e tu próprio falaste que também já tinhas trabalhado sobre essa ideia. De que forma é que essa ideia do abrigo entra de repente neste fluxo de... Duas vertentes. Uma já foi falada aqui, que é esta curiosidade do corpo. O teu último reduto é o teu corpo. É a tua intimidade, a tua imaginação. Quando isso está em perigo, que eu acho que está. O abrigo é uma aplicação. E a outra é uma coisa muito simples, que se chama especulação e gentrificação. Até que ponto é que ser negado a possibilidade de teres uma casa ou um sítio seguro, que não seja precário, que não seja uma renda, que não seja tipo amanhã ainda estás aqui, amanhã já não estás, até que ponto é que isso não tem consequências, até que ponto é que a ideia de abrigo não faz uma pessoa atravessar um oceano, ter-se num barco e arriscar a vida para ter Sendo que esse abrigo pode ser mais do que quase nada que teve antes, não é? Sim, esse abrigo pode ser Que é que eu acho mais dramático ainda. Esse abrigo pode ter de todas as formas, e nós estamos a falar de abrigos precários, de lonas, de construção arcaica, do que é uma escultura, se uma escultura pode ser um abrigo. Nestes dois polos, entre o último reduto que é o teu corpo e 4 paredes para salvaguardar, para poder estar, sentir-se seguro, e uma escultura, há aqui uma linhagem de coisas que se unem. Não é por acaso que estávamos a falar do abrigo ser uma ideia que anda no ar. É uma espécie de zeitgeist. A ideia que anda no ar do abrigo, eu acho que tem um prefixo, que é o sem-abrigo, ou os homeless, e o abrigo está lá. Não é? Quem tem abrigo e quem não tem abrigo, e o António que referiu uma situação de quem se protegia numa escultura pública na praça de uma cidade do Brasil, e essa escultura não deixa de ser escultura, mas passa, digamos, do ponto de vista social de quem vive na cidade, de quem passa, de quem convive,
a perceber que aquele objeto, eu aí já acho que posso deixar de ser escultura, aquele objeto pode ser um objeto que está a ser invadido, entre aspas, por alguém que necessita de proteção, como aconteceu em algumas cidades, onde junto das montras e tudo mais, aliás o Marcelo Cidade fez uma exposição na Magarinha de Lisboa, que tinha a ver com isso, que era pôr pedras afiadas ou pôr, como se põe para afugentar os pombos, para que simplesmente alguém não se protegesse junto de uma montra ou junto de uma porta de entrada ou de um recanto. Portanto, daí transformar aquele que não tem uma vida social equitativamente semelhante, seja até à nossa, ser tratado como um animal que é um intruso, um predador de espaço ou um predador de uma visualidade do corpo, de que falámos aqui há pouco, enquanto imagem, seja na questão de uma patologia ou de uma doença que tem a ver com a anorexia, mas alguém que pas très bien habillé, vestido da forma com a roupa que lhe sobra, se torna um intruso numa sociedade moldada por padrões de visibilidade, de roupagem, que lhe chamaria assim, para inverter a questão animal, de roupagem que pode ser exuberante, pode ser padronizada, pode ser, mas não pode ser de alguém que sem abrigo começa a ter, ou seja, uma carência de uma série de necessidades, pode chegar inclusive a ter uma apresentação digna, ainda que humilde ou decente. E com estas palavras alegres, os despedimos hoje. Estou a brincar. Há de haver sempre alguém, é preciso haver sempre alguém a dar para. Sim, eu acho que essa é uma das grandes funções dos artistas. Os artistas fazem de uma forma. Não é que tenham capacidades extraordinárias, mas tem uma necessidade de dar para as imagens e de devolver esse com o corpo. O facto o facto de as apresentares com o corpo já é uma grande mais-valia, porque muitas destas imagens são criadas hoje já não há procura de um corpo, isto é quase como, sei lá, vais lembrar aqueles filmes onde um espírito anda à procura de um corpo, não é? Daquelas almas penadas que andam à procura. Muitas imagens, estas imagens precisam de corpos, andam para aí assombrados. Um artista, quando apresenta uma imagem já resolvida, é um porto de abrigo, tipo aquela imagem que pode ser está ali para ti de maneira segura, não está ali para te tirar nada, está ali para te dar qualquer coisa. E isso é muito bom. São imagens do nosso tempo, não é? São imagens do nosso tempo que vão sendo vai sendo dado corpos. Ou seja, há muitas imagens à vida, não é? Como tu dizes, deixas na gaveta, a ver se o tempo se aquela imagem sobreviveu ao tempo. Então ela pedisse, está-te a pedir a ti para lhe dar um pouco, né? Um pouco para ela se fixar. Exato. E essas imagens que andam por aí, algumas ganham pouco, mas são sempre imagens do nosso tempo. Isto vão sempre a escolher imagens que são imagens do nosso tempo, que mostram o nosso tempo. Acho que pegar as tuas palavras e pensar no assunto. Acho que é uma ideia. O António tem uma questão. Eu gostei muito dos títulos, né? Das exposições e dos trabalhos também. Eu queria saber de você a relação entre a imagem e a palavra, né? Até porque dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Mas eu vi que você tem aí uma relação muito bonita entre as imagens e a palavra, né? E a gente está falando muito de imagens e surgiu a questão da palavra também, para mim ficou muito forte no título desse retórico. Isso é outro drama. É verdade, porque o processo para todos os efeitos, o meu treino é de artista visual. A palavra não é o meu forte.
mas a preocupação é sempre, para uma coisa que te é querida, arranjar as melhores palavras, uma palavra que não estrague, que potencie, que dentro do léxico de línguas que tu dominas, há essa vantagem, não é? Podes roubar um bocadinho ao francês, ou ao inglês, ou ao português, mas o objetivo é sempre potenciar a obra e buscar palavras onde as houver. Um dos exercícios que eu faço no livrinho dos apontamentos é palavras que têm uma ressonância. Estás sempre à procura de qualquer tipo de palavras que tenham uma ressonância, ou uma frase, ou qualquer coisa, e deixas em banho-maria. Portanto, à partida, em termos de método, eu já tenho algumas palavras que têm uma ressonância qualquer. E vais acumulando essas palavras, essas frases, para quando tens uma obra que precise teres um sítio onde possas fazer as ligações. Portanto, ou seja, também é um fator de tempo nos títulos. O Afterglow foi uma coisa que já quase que existia antes de haver a exposição. O Afterglow foi uma exposição que eu li sobre experiências ópticas, ou seja, um laboratório dava-se experiências ópticas e aquelas imagens, como olhamos para o sol muito tempo, fechamos os olhos e fica aquela... Perfeitamente temos falado disso. E eu disse, Afterglow é uma coisa incrível para aquilo que eu quero, ou seja, não estás a ver a imagem, mas ela ainda está a ter efeito em ti. E depois tem essa Afterglow tem uma coisa poética, foi uma experiência tão boa tomar que ainda a sinto, tem uma ressonância temporal. Eu escrevia. E depois quando apareceu a imagem, para aquele título eu já o tinha. Eu faço isto assim porque eu não sou muito bom com palavras. Mas tenho esse cuidado, é um método que tenho, e tenho sempre esse cuidado de procurar palavras que potenciem tudo. Provavelmente não és muito bom a escrever palavras, mas és muito atento às palavras que... Sim. Olha, venal, sujidade do dia, cisma, estas são as últimas três que podem ou não ser títulos de obras. É muito honesto, assim, nesse sentido de da palavra com a imagem do seu trabalho, assim, no sentido de poesia. Sim. Mas esse cuidado implica uma procura atenta antes, para não acabares numa situação de resolveste um monte de problemas, não é? Na tua obra, no teu trabalho, e de repente tens mais um problema, que é o título. E um título mal dado pode matar-te uma obra. E então eu faço esse trabalho, defendo-me um bocadinho de não ser a minha especialidade, defendo um bocadinho, estando sempre alerta às palavras. Eu vou lendo, como digo, estas três foram as últimas, mas há aqui montes delas que podem dar ou não títulos. Venal é bom. Não sei porquê, mas pode ser venal pode ser uma possibilidade, por exemplo. Mais questões? Algum... Agora não me surgiram algumas questões, mas fica para a próxima. Fica para a próxima, é melhor. Muito bem. Muito obrigado a quem esteve presente, a quem esteve a assistir, e Vasco, obrigado. Obrigado ao convite. E Por estarem presentes. E voltem à rama, quando acontecer. Até breve. Obrigado.